Boa noite a todos. Vamos dar sequência, né, ao estudo do nosso livro, né, Os Mensageiros. E hoje o capítulo é o capítulo 42, Evangelho no Ambiente Rural. Semana passada, né, a gente tinha visto entre as árvores, né, que mostra que teve aquele caso do homem que judiava, né, do burro, né, do cavalo dele, e aonde o cavalo, naquela ímpeto de animal, né, o cavalo foi, o burro foi, deu uma patada nele e ele ficou machucado, né, então assim, isso ele fez por quê? Porque ele foi muito mal com o animal, né, o animal que sempre ajudou ele nas lidas da fazenda, né? E agora hoje nós vamos estar lendo aqui o Evangelho no Ambiente Rural. Apagados os comentários mais vivos relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou o nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-nos da oportunidade, podereis interpretar para nós algumas das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu presuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldade de identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Então, assim, eles pediram, né, que o Aniceto lesse lesse uma passagem do Evangelho para eles, né? Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela parábola que se fazia. Tudo era de aspecto inopotente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercou-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram, igualmente de longe, e as aves tranquilizavam nas frontes fardas sem um pio. A única voz que toava leve e branda era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido no poente, excetuada a rusticidade natural do gado vivo. O ambiente sugeria recordações fiéis aos verdes salões do nosso lar. Então, assim, o ambiente era tão acolhedor que até o rebanho, né, foi vindo, os cavalos, moads, né, que eles falam, também foi chegando, os pássaros quietos, sentindo aquela vibração, como é importante, né? Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 das Epístolas aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou em evidente inspiração: Irmãos, recebamos a bênção do campo, levando o amor e a sabedoria do nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida, que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair o conteúdo divino. Há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na terra, mas propriamente considerados filhos de Deus. Esse aqui eu achei muito interessante, essa passagem aqui, porque assim, nessa época aqui, 1944, já se falava da importância da preservação da natureza, né, de preservar a obra de Deus, né, que assim,
o que o homem, o que Deus nos deu, a gente tem que cuidar com amor e carinho, né? E, no entanto, nós, homens, os encarnados, muito pelo contrário, só tem destruído, né? E com isso a gente tem sofrido inúmeras tribulações, né? Devido ao, como se diz, eu plantar e colher, né? A gente está colhendo aquilo que a gente está plantando. Se a gente está plantando mal, não cuidando bem da natureza, a gente tem um retorno também, né? Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conhecemos-os de perto o sacrifício, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixa exploração no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se o homem, nossos irmãos, em pequenos moloques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Então, assim, é importante a gente tudo ter com moderação, né? Que, infelizmente, às vezes a gente não tem, né? Que a gente peca pelo excesso também, né? Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitoras da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem à indústria ruralista, mas pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprios, que pelo espírito de amor e utilidade, mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhe constituem a ruína, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolve o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acorrentando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. E para eles, nosso semelhante encarnado na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemos-los ainda agora e sempre. Não esquecemos que Jesus está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos do Criador, escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano. Mas não olvidemos também as lágrimas pelos escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-os a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeiem o campo da vaidade e insolência, auxiliemos ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens nossos irmãos, relativo ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levemos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância, e embora se locomova no oceano do nitrogênio, respeitando-o na média de 1000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto,
não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento de importância primordial na manutenção da vida, como acontece o oxigênio comum. Então, assim, a gente ainda não tem a capacidade de absorver esse nitrogênio direto, né? Somente as plantas intangíveis operárias da orbe conseguem retirá-lo do solo, fixando para o entretenimento da vida noutros seres. Então, assim, as plantas que absorvem nitrogênio a gente consegue captar através dela, né? Adquirir através dela, né? Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada grupo da terra é uma bolsa de açúcar e albumina repleta de nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias nos representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas, em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segrado em densas trevas. Então, aqui, deixa eu repetir. O homem, meus amigos, transforma a procura do nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemos-nos a compreender para que se organize uma era nova. Auxiliemos a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais, seus recursos de extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem adentrará aos seres inferiores e onde esses atenderão às necessidades do homem, e as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Neste tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitimos-la, Senhor, por menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio na atmosfera. Então, assim, no dia que a gente aprender a amar mais, a respeitar até mesmo, e ter controle, né? Porque, assim, hoje em dia, assim, está cada vez mais desmatando as florestas em busca de aumentar os campos, né? Aumentar as criações de gado, né? Onde vem aquele desmatamento todo, as queimadas todas, né? Então aqui vem mostrando, né, que a gente precisa ter esse respeito. A partir do momento que a gente tiver esse respeito, e quando a gente não precisar mais, né, a gente aprender a adquirir o nitrogênio sem precisar fazer isso tudo, a gente já, bom, mesmo no nosso lar, não consegue adquirir o nitrogênio direto, né? Ensinemo-nos, os nossos irmãos, que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo e o animal extermina a planta, e o homem assassina o animal, mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave danos à própria condição da criatura responsável e absolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. Isso aqui é muito interessante aqui, ó. Vai chegar um ponto que, assim, a gente tem que aprender a respeitar e amar mais, né? Que assim não vai ter esse desequilíbrio, né? A Assembleia, tanto quanto nos estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou
com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundo pensamento de amor, e a seguir fechou o livro sagrado com essas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso da iniquidade imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vão contentas. O homem esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Então, assim, é interessante nesse capítulo que vem o ensinamento que a gente precisa respeitar tudo, né? Respeitar as obras de Deus, e que a partir do momento que a gente respeitar, assim, a gente vai aprender cada vez mais a evoluir, chegar a um ponto que não precisa de matar os animais e desmatar tudo, né? Bom, agora eu vou dar espaço para quem quiser comentar.